E para todos os vascaínos que assistem o SBT Esporte todo dia, depois de perder o amistoso pro Atlético, o Vasco fez outro amistoso. Fez, Fernandes? Fez. Venceu o Tupi. Time reserva entrou em campo e goleou. Cadê? Uma goleada para aliviar o momento conturbado no CT Moacir Barbosa. O Vasco, com um time repleto de reservas, goleou o Tupi por 5-1 em amistoso realizado ontem. O destaque da atividade foi o paraguaio Matias Galarza, que marcou 3 gols para o Cruz Maltino. Eginaldo e Juan Cruz completaram o placar. O gol de honra do time mineiro foi marcado por Fabinho. O goleiro Ivan também participou da atividade e teve bom desempenho. A ideia do técnico Maurício Barbieri é dar rodagem ao elenco antes da estreia no Campeonato Brasileiro. E já tem terceiro amistoso confirmado, contra a Portuguesa no próximo sábado às 10 horas da manhã. E ainda de olho no mercado, principalmente para reforçar o ataque, as próximas semanas serão de preparação intensa para o duelo com o Atlético Mineiro no próximo dia 15. Não, não. Parou. Ô, DJ Careca, quer falar pressa? Cadê o hino do Vasco? Muito bem. Perfeito. Respeita o Lucas Pedrosa. O gigante goleou. Não, o gigante não. O time reserva. O trem balinha. Então, peraí. Quando ganha o reserva do Flamengo, como é que é? Malvadinho. Então, quando ganha o reserva do Vasco, é o Trem balinha. O trem balinha goleou. Goleou. 3 gols do Galar. Ô, Tupi deve ser difícil, meu irmão. Ô, que adversário o Vasco pegou, irmão? É o mesmo nível do Atlético Mineiro. Com certeza. Sabe quem jogou esse jogo, hein? A Isabelle Benito. Não é? Ela trabalha onde? Na Tupi. Gente, agora que eu entendi. Você não entendeu, não? Não tinha entendido. Ela ia dar mais esporro nos caras, ia ser mais difícil pro Vasco, irmão. Ia ser mais difícil. Imagina a Isabelle lá, com o dedo na cara. Pô, meu Deus. Mas você viu aí essa partida? Passou em algum lugar? Não passou em nenhum lugar, o Vasco só divulgou realmente os gols e então, o que estava acontecendo. Não, os gols aí dá pra até falar um pouquinho. O Galarza realmente fez 3 gols, o Vasco teve uma movimentação interessante com o Figueiredo. O Juan Seco, que até o Vasco mudou o nome, botou Juan Cruz, que chegou do Santos, 21 anos, atacante, fez gol nesse jogo também, e o Eginaldo. São 2 jogadores aí que, teoricamente, disputam posição. Tomara que o Juan não fique na seca, né? Tá difícil, meu irmão. Eu vou apertar essa mão só pra... Essa foi mal. Perdão, Big Boy. Mas provavelmente mudaram o nome dele por causa disso. Será? Porque é Juan Seca. O nome dele é Juan Seco. Pô, o cara não faz gol, tu acha que vão falar o quê? Juan Seca. Pô, é lógico. Tem razão. Faz botaram sentido. Juan Cruz. Faz sentido. Você tem razão. Lógico. Por exemplo, o Gabigol tá sem fazer gol há 7 jogos. Agora o quê? Gabi? Só? Gabi sem gol, sei lá. Sei lá. Cadê o barulho de drone que o Pedrosa, o Nenê participou desse último amistoso no time reserva. Ainda tem chance dele renovar? Como está? A gente já trouxe essa informação aqui. O Nenê foi reserva do reserva nesse amistoso. Porque o Vasco deixou claro pra ele que não conta mais com o Nenê. Ele já decidiu. Como atleta, ele não decidiu ainda. Ele tem contrato até o final de abril, se eu não me engano. Então ele vai poder participar de 3 a 4 partidas dentro do Campeonato Brasileiro. Inclusive, se ele decidir parar com o Vasco da Gama, é um fato que o Vasco tenta fazer uma despedida para o Nenê, para ele poder continuar no Vasco da Gama, mas num cargo de direção ou num cargo de comissão técnica. Só que o próprio Nenê ainda não definiu se ele quer parar de jogar. Ele tem sondagens da Série A, tem sondagens da Série B. É difícil, cara. Da Série A ele tem, é? Tem sondagens. Tem sondagens de alguns clubes, aí não sei quais são, mas com certeza tem. O que não é nenhum espanto, né, gente? Porque o Nenê joga uma bola redonda. Inclusive, alguns jogos você vê que ele faz falta ali. Quando ele não tá, o Nenê faz falta. É o cara que, eu repito, assim, eu sou muito fã do Nenê, tá? Pra mim, o Nenê é ídolo do Vasco da Gama por tudo que ele fez nos últimos anos. Mas entendo também que ele já não está mais no melhor momento dele. Seria muito legal, na minha visão, o Nenê parar agora, para em alta, para com a camisa do Vasco, honrando como foi a belíssima carreira. E fica no Vascão, né? Fica no Vasco. Tem uma importância extremamente crucial para esses garotos do Vasco da Gama, para fazer essa transição. Inclusive, quando chegam grandes nomes no Vasco, como foram os casos de Jair, de Pedro Raul, caras que já são maiores dentro do futebol nacional. O Nenê faz essa adaptação muito bem. Então, acho que seria uma baita de um reforço caseiro pro Vasco, só que fora de campo. Você falou que o contrato dele vai até quando? Até o fim de abril? Até o fim de abril. Eu gostei da diretoria do Vasco ter comunicado, sim, com uma certa antecedência. Muito porque legal, dá né, tempo do atleta escolher a vida dele. Por exemplo, se o contrato dele vai até o dia 30 de abril, aí chega dia 29 de abril, 5 da tarde, pô, Nenê. Ó, não vai dar pra você, não. É, legal. Foi bem bacana mesmo. Foi legal, foi uma conversa tranquila, isso até a apuração mesmo, setor Nenê, setor Brax, setor Barbieri, eles conversaram numa boa, o Nenê deixou claro que não sabia se estava preparado ainda para parar de jogar, mas o Barbieri e o Brax falaram, a gente conta muito com você, a gente quer continuar com você, só que a gente também não quer te ter aqui dentro do elenco, e você ficando no banco todos os jogos, depois cria uma insatisfação que é desnecessária, então acho que foi uma decisão acertada do Vasco da Gama. Barulho de drone novamente, porque Lucas Pedrosa tem drone de Thales Magno. Vamos lá. Isso? O Vasco deve R$800 mil ao Thales Magno desde o momento em que ele saiu do clube.
É uma dívida desde o momento que o Vasco foi vendido, que o Tales foi vendido ao New York City da MLS. O Vasco vendeu o Tales por 42 milhões de reais, tinha 75% do Tales. E, além disso, em 2022, como estava previsto em contrato, o Tales bateu metas previstas dentro desse contrato e gerou mais cerca de 10 milhões de reais ao Vasco da Gama. E aí, mesmo depois de gerar aí cerca de 50 milhões de reais ao Vasco, o Vasco não pagou ainda o Tales Magno, cerca de 800 mil reais. Lembrando, a venda do Tales foi feita quando o Vasco ainda era associativo. Lembra só quanto tempo, vocês vão ter só uma noçãozinha do tempo que ele já não está mais no Vasco. Ele já jogava, ele tá na MLS, New York City. Em Nova York, bem né? lá, né? Tá muito bem. Muito bem. Ele entrou aqui no programa no início, que vocês começaram a trabalhar aqui, inclusive uma das minhas melhores figurinhas, que é a Lucas Pedrosa e Tales Magno dançando o TikTok. Não lembra, não? Eu tava aqui nesse programa já. Tava, garoto. Tava, garoto. Não lembro, não. E aí entrou o Tales Magno nesse telão, falou e já tava brilhando lá. Olha fez só. Fez gol do título nessa época. Ele fez gol do título, né? Há quanto tempo que o Tales não tá lá e tá E só para complementar a informação, para que não fique parecendo que eu só tá dando lado aqui, eu procurei o Vasco da Gama nessa manhã e o clube preferiu não se manifestar. Então eu lamento, né? Porque é muito feio você ficar devendo um jogador assim. Aí é muito feio você dever de qualquer forma. Um cara que deu 50 milhões de reais pro seu clube, você dever 800 mil reais, é pior ainda. Agora o meu glorioso fechou a contratação de mais um jogador sul-americano. Alô, torcedor do Gigante. No vídeo de hoje vamos falar do novo jogo treino que o Vasco marcou, então vamos conferir o adversário e data. O Vasco fará sua estreia no Campeonato Brasileiro no dia 15 de abril contra o Atlético Mineiro fora de casa. Enquanto isso, a preparação para a disputa do Brasileirão está em pleno vapor. O Gigante jogará mais um jogo treino nesta semana e enfrentará a Portuguesa do Rio, equipe que ficou em 8º lugar no Campeonato Carioca. A partida acontecerá no sábado, dia 8 às 10 horas da manhã. Entretanto, ainda não tem um local confirmado, mas é bem provável que a partida aconteça no CT Moacir Barbosa. E há grande chance de não ter transmissão novamente. Deixe seu comentário falando o que pensa sobre essa preparação do Vasco e não esqueça de deixar seu like. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.